Boa noite. Paulo, boa noite. Boa noite, professora Fernanda, tudo bem? Tudo jóia? E você? Tudo em paz, tudo em paz. Estou me ajeitando aqui, só um Tá momentinho. jóia. Ótimo, tudo em paz. Então tá bom. Eu quero desejar para todo mundo boa noite, dizer que é uma honra poder dialogar com a Fernanda Almeida, pessoa que... Eu vou abreviar o nome, porque o nome é bem grande, né? Isso. Quero saudar todo mundo que está conosco nessa noite. Estou arrumando aqui a iluminação, tá, Fernanda? Um Ok. momentinho. Isso. Quero dizer que para mim é uma honra poder dialogar contigo nessa noite. Você que está vivendo um momento aí nos Estados Unidos e que eu desejo que você esteja feliz com a sua família e com todos aí, né? É, é isso aí. Obrigada, Paulo. E o nosso tema hoje é um tema muito rico, que também me é muito caro, né? Que a possibilidade da gente avaliar, mas de acordo com os marcos, né? Os marcos de Exatamente. desenvolvimento das crianças. Mas antes disso, Fernanda, eu quero dizer que esse episódio é especial porque você foi uma professora e é ainda da rede pública de Belo Horizonte, né? Que volta a trabalhar aqui no final do ano, né? Tomara ou não, né? Depende dos rumos que Deus traça para nós, né? Exato. Você é especialista em inclusão. Eu tenho a honra de dizer que nós vamos lançar um livro no dia 8 e 9 de agosto aqui em Belo Horizonte, que você vai nos ajudar com um capítulo belíssimo sobre os letramentos brincantes, né? Exato. Eu admiro a sua escuta sensível, o seu olhar atento para os marcos de conhecimento e de desenvolvimento das crianças, né? E a maneira como elas compartilham as experiências lá no brincar, no fazer, no conviver, no explorar. Então, eu acho que o nosso bate-papo hoje é bem inspirador. É, Você, como gestora, trabalha para a construção de uma escola pública brasileira que tenha foco especificamente nas crianças, nas infâncias e que elas tenham qualidade de vida. Então, para mim, é uma honra poder dialogar contigo e vamos conhecer a sua trajetória, né, Fernanda? Isso. Ela que é marcada por uma atuação na educação pública, mas também que você atuou na educação privada e isso nos orgulha muito, né? O que te levou a seguir esse caminho de entrar no mundo da educação, que é um mundo hoje tão desafiante? Então, né, como você já falou, eu me chamo Fernanda Almeida, também abreviado. Eu sou professora, neuropsicopedagoga, especialista em inclusão escolar, sou esposa, mãe da Mariana e do Miguel. E aí a gente pensando aí nesse foco, hoje nós vamos falar mais sobre os marcos de desenvolvimento, mas pensando aí neste foco, como que eu decidi ingressar nessa carreira? Quando eu ainda era estudante, muito jovem, eu era uma estudante dedicada aos estudos. E eu também sou oriunda de escola pública, estudei sempre em escola pública. E naquela época, as professoras sempre faziam pequenos grupos de estudos e elas pediam que eu ajudasse os meus colegas. E sem imaginar que dali cresceu, né? Aquele prazer pela licenciatura, pela pedagogia, pela letras, porque uma das minhas maiores dificuldades era a comunicação. E aí eu falei, poxa, então eu vou me especializar aonde eu tenho mais dificuldades, então eu fui me ingressar no curso de letras. E aí comecei a
lecionar ali, fiz a minha faculdade, fiz a graduação e trabalhei um período, me estagiei no 9º ano, que hoje a gente conhece como 9º ano, também no ensino médio, em escola pública. Gostava daquela lida com os adolescentes, a gente tinha um bate-papo muito tranquilo, porque eu também era muito jovem, então era muito proximal da realidade deles. E aí comecei a trabalhar na minha primeira escola, em que eu fui lecionar na educação infantil. Já comecei a me apaixonar pelas crianças, pelas infâncias, pelo brincar, pelo olhar criterioso para o desenvolvimento infantil. E logo em seguida eu comecei a trabalhar numa escola que eu amo de paixão, não me importo de falar, que fica aí na nossa cidade, em Belo Horizonte, chama Colégio Pimpolho, existe há anos. Eu Uau! tive a honra de trabalhar com uma equipe sensacional, que me apresentou o construtivismo, me apresentou Emília Ferreira. E aí, de lá para cá, eu nunca mais parei de estudar sobre as infâncias. E quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu não sei. Mas a gente precisa estudar, se atualizar, né? Então, aí começou toda a minha carreira focada na educação infantil. Decidi que eu ia trilhar por esse caminho, esse percurso, pelo olhar das crianças. E a vida vai acontecendo, e aí apareceu aí no meu percurso a inclusão de uma forma em que eu me agarrei com um olhar mais sensível, e foi onde eu também me dediquei a estudar sobre essas crianças, sobre a oportunidade para essas crianças. E foi por esse motivo que aí vieram tudo aquilo que eu sabia, aquilo que eu, enquanto gestora, né, passei no concurso público, ainda concursada, servidora pública, eu ainda trabalhava, lecionei um tempo em escolas particulares, trabalhei no Gaivotas, não sei se vocês conhecem, o Gaivotas é uma escola de educação infantil ali na Zona Sul, muito renomada. Trabalhei com a Janine Ramos, que assim me inspira até hoje. E aí eu continuei e falei, bem, eu quero mais, quero fazer mais por essas crianças de escola pública. Tudo que eu faço pelas minhas crianças na escola particular, eu quero reproduzir na escola pública, porque todos têm direito a uma educação de qualidade. E aí eu fui fazer especializações para que eu pudesse me tornar uma gestora pública, porque eu sabia, eu tinha em mente que enquanto gestora eu ia poder aplicar de forma mais abrangente para todos esse olhar mais humanizado para as crianças. Elas sendo típicas, neurotípicas, elas estando ou não estando em qualquer tipo de diagnóstico, mas todas voltadas para o direito humanizado do desenvolvimento infantil. Nossa, Fernanda, a sua fala vem ao encontro da grande festa que nós vamos fazer nesse sábado, que é um seminário aqui em Belo Horizonte, da educação infantil transformadora, que você receberá simbolicamente o troféu, né? Sim. O troféu de educação infantil transformadora, né? Mas que a gente vai deixar para te entregar depois pessoalmente na sua vinda para BH ou então pelo correio. Bom, aí se foi nos Estados Unidos, né? Por que é tão importante a gente considerar esses marcos de desenvolvimento na avaliação das crianças pequenas? A base, né, ela dividiu as crianças em três marcos etários, né, assim, bem pequenas, pequenas, e muitas famílias, muitas pessoas não entendem muito a educação infantil como um espaço para que as crianças desenvolvam e não só tenham que ser alfabetizadas. Aí eu gostaria que você explicasse esses marcos de desenvolvimento para ficar aqui, para ir para o nosso canal do YouTube, para a gente poder colocar no site, porque é uma explicação muito boa vinda de quem trabalhou na gestão de escolas. Então, vamos lá. Os marcos do desenvolvimento, eles são pré-moldados em cada faixa etária da criança, mas eles não existem de forma que a gente vai engessar as crianças em que cada uma delas teriam que fazer aquilo daquele jeito, como todos, se fosse uma forma única e padronizada. Os marcos de desenvolvimento não é isso. Ele vem nortear o nosso trabalho acerca de uma
régua que nós temos para que cada criança atinja aquele certo desenvolvimento naquela etapa e nos 4 domínios. Nós temos alguns domínios aí sobre os marcos de desenvolvimento, que é o motor, que é o físico, né? O físico e o motor estão juntos. E aí a gente volta aí para essa questão, não é só para as crianças serem alfabetizadas, porque a gente envolve todos os domínios, 4 domínios, que aí vem o mais abrangente, que é a comunicação. E a comunicação não é falar só por falar, a comunicação é fazer justamente o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Eu dialogo, eu te ouço e aí você me responde e vice-versa. Isso é a linguagem. A criança, ela tem que ser capaz de fazer isso por volta dos 3 anos e meio, 4 anos. Ela já entende essa linguagem de forma funcional. Né? Então as pessoas confundem, falam, mas ela fala. Não, repetir não é a linguagem funcional. Então nós vamos olhar, né, como eu falei, o motor, a comunicação funcional, o cognitivo, que envolve também a alfabetização, e o principal de todos, que é o socioemocional das crianças, que é a maneira que ela vai interagir, como que está esse social. A gente olha para a criança e acha que ela tem só que reproduzir os comandos, esquecendo muitas vezes que elas são portadoras de vontade, sentimentos, né? Elas têm uma personalidade que nós estamos ali para ajudá-las a desenvolver suas habilidades, a pré-moldá-las, mas elas existem nas crianças. E aí, nesse existir, a gente tem que entender esses marcos, ver se as crianças estão adequadas a esses domínios e a cada faixa etária delas. Né? Então, assim, estou escrevendo ainda um artigo sobre os marcos de desenvolvimento nas crianças de 0 a 6 anos, que é o que compreende a educação infantil. E é por isso que é muito importante a gente conhecê-los como uma forma de avaliar na educação infantil. Porque a avaliação na educação infantil, ela existe, ela não é aquela avaliação sistematizada que a gente fica pensando em papel, né? As crianças não vão passar por uma prova ou um teste, ela acontece no dia a dia. Então, o professor ele tem que saber, ele tem que estar estudando sobre esses marcos, entender a importância desses marcos, para entender se a criança ela está desenvolvendo, mas se ela está desenvolvendo dentro daquilo que é esperado. Dentro do que é esperado, no que a ciência fala que ela precisa atingir com cada faixa etária. Por isso é tão importante a gente estar estudando e entendendo quais são esses marcos. E é interessante que enquanto você fala, nós estamos vendo aqui a Camila Salgado falando, dando boa noite, dizendo que você é uma referência para ela. O Nathan Antunes também. Matheus Almeida batendo palma, gente. Ei, Matheus, ô, me apaixonado. Aí, é, nós estamos aqui com um público de 11 pessoas, mas eu quero dizer que quando vai para o canal, a gente manda essa live, esse vídeo, para 350 escolas. E eu quero que vocês todos possam aproveitar esse momento com a Fernanda Almeida, que foi homenageada em Belo Horizonte aqui no ano passado, né, com um certificado de mérito pelo trabalho que ela faz. A Nilza Salgado está falando que é o orgulho, vir a pessoa que você se tornou. Então, aqui tem muito Essa é xodó minha aqui hoje. mãe. Né? Essa é Tá mãe. vendo? Mãe, Mãe é mãe. Não, mas mãe é é, sempre bom. Quem tem que celebrar. Mas vamos lá. Quando a escola identifica esses sinais de atraso no desenvolvimento da criança, como que ela pode agir de forma eficaz para acolher essa criança, para fazer com que essa criança se socialize, para que ela tenha oportunidades iguais, e que a gente chama de equidade, no contexto da educação infantil? então, eu falo muito com as meninas e falava, né, com a equipe, que o mais importante primeiro passo nosso deve ser voltar para a escuta. Então, ouvir todos os envolvidos no desenvolvimento dessa criança. O professor, a equipe pedagógica, a coordenação, os profissionais, todos que estão ali no dia a dia com essa criança dentro da escola. E aí, quando as próprias professoras percebem assim alguma coisa diferente, né? Ela sempre me falava, Fernanda,
essa criança faz isso, ou então não está fazendo aquilo, eu me dedicava a estar em alguns espaços comuns da escola, no parquinho, e aí eu sentava ali para observar ela brincar, como que ela ia socializar com os pares, se ela estava junto no ambiente ou se ela estava brincando de forma funcional, porque existe uma diferença. Porque as pessoas ficam assim, não, mas ele brinca. Eu falei, não, gente, tá correndo para lá e para cá, mas não tem uma funcionalidade em correr para lá e para cá, enquanto tem 5 descendo no escorregador, um esperando a vez o outro, tem um bocado ali no faz de conta, brincando de casinha, tá cozinhando, e essa criança não está interagindo, ela está no ambiente. Então, eu fazia questão de estar acompanhando essa criança, sempre mantendo o diálogo com todos os envolvidos. Ia na sala de aula, ver se ela entendia comando simples, se ela entendia o comando no coletivo, quando o professor falava, né? Se os demais estão entendendo, se ela não está entendendo, se ela precisa de um comando individualizado, se ela faz depois que o colega fez, né? Ou seja, ela copia o colega, que não é ruim, né? A gente não está dizendo que não é ruim isso. As crianças copiam entre os pares, mas eu preciso ter oportunidade de copiar do meu par, né? E eu preciso ter oportunidade de ser copiada. Então, ela está sempre sendo copiada, ela está sempre copiando, ou ela também é protagonista aí desse conhecimento. Então, a gente tem que observar esses detalhes. Aí, olha, né? A marcha dela está caminhando direitinho, ela já corre direito, ela pula com os 2 pés. Então, a gente observava tudo. Depois que a gente observava, a gente sentava com a equipe, e aí eu falava, agora é hora da gente fazer a segunda parte, que é o mais desafiador, conversar com a família. E conversar com a família tem que ser de uma forma muito humana, sem provocar alarmismo, trazendo a família para o nosso lado, para que eles entendam que a gente está pensando no bem daquela criança, que nós não estamos ali por nenhum outro motivo, senão querer que essa criança desenvolva em sua total plenitude. Então a gente fazia isso, conversava com a família sem alarmismo, respeitando ali o sentimento daquela família. E aí, depois disso, fazer as intervenções necessárias no campo pedagógico, é, encaminhamentos quando a gente precisava, a gente falava, olha, a gente precisa de um suporte do pessoal da saúde, tem que procurar um médico. Então, é o segundo ponto, e é o ponto mais difícil, digamos assim, né? Que é chegar na família respeitosamente. Ô, Fernanda, eu costumo dizer que quando a gente tem que ter um diálogo desse, ele envolve muita escuta, porque também, outro dia eu estava lendo isso, mas também comentando com pares nossos, né, até do livro que a gente está escrevendo aí de maneira coletiva, que é o seguinte: a gente mexe com o mito do filho ideal, né? Exatamente. Todo- eu não, as mulheres devem sentir assim, poxa, eu quero que meu filho não tenha nenhum, entre aspas, defeito, e de repente ele vem com uma necessidade especial que é identificada pelo DM S5, Exato. né? Aí, para a gente explicar o que é esse DMS5 para as pessoas que estão nos ouvindo agora e depois. Como que é, né? Esse DMS5, na É, verdade, ele é um parâmetro da saúde, em que as crianças têm exatamente que estar dentro daqueles marcos que é pré-estabelecido, e se ela não atender aqueles marcos em 2 domínios importantes, né, que é a comunicação, que eu expliquei, sobre a linguagem funcional, e sobre o socioemocional também, tem crianças que têm comportamentos restritivos, ela gosta de brincar todo dia com o mesmo brinquedo, ninguém pode pegar, porque senão ela chora demasiadamente, ela senta todos os dias na mesma cadeira, nós também temos crianças assim. Então, a família ela não tem esses pares e muitas vezes não tem essa informação. Então, isso daí traz lá no documento DSM-5 que a gente fala para a família sem causar grandes espanto na família, porque a gente quer eles como parceira, porque a gente sabe que se a criança acabar indo para outra escola, ela não vai ter esse olhar. E nós queremos que a criança tenha, de fato, um desenvolvimento digno. E como a gente era conhecedora ali desses marcos de desenvolvimento, a gente não queria perder aquela criança. Fernanda, você já deve ter tido, independentemente dos nomes, da identidade da criança, mas assim, alguns casos que você vivenciou.
por exemplo, de autismo, de TOD, de transtorno de déficit de atenção. Você pode partilhar com a gente alguns casos, né? Logicamente que, do ponto de vista ético, a gente não fala o nome da criança, mas esses exemplos ajudam quem está educando, seja família, seja professor, educador de apoio, que eu acredito que nós temos um grande movimento na sociedade que é ajudar a formar as pessoas que trabalham apoiando a professora, as AEEs, né? Explicar um Sim. pouco qual que é a função de cada pessoa dessa para você que esteve lá na gestão. Então, Paulo, o que que acontece? Sim, eu já passei por vários casos, muitos bem-sucedidos, a grande maioria, aquela em que a família sofreu muito e a gente sofreu junto, porque educação infantil, ela não funciona sem afetividade. E eu vou te falar, eu tinha um apego muito proximal com essas crianças, então eu sofria junto com as famílias. E aí, como eu te falei, né, a gente sempre tinha esse momento com a equipe pedagógica, não era uma coisa de um só observar. E aí, quando as professoras, a coordenação trazia alguma coisa, eu sempre fazia questão de estar indo acompanhar. Eu acompanhei um caso de uma criança com um atraso de linguagem. Essa criança falava um vocabulário muito restrito. Ela quase não falava na escola, inclusive. Mas ela, observando ela, né? Observando os marcos de desenvolvimento, voltado para a idade dela, ela brincava com funcionalidade, ela propunha, faz de conta com os colegas, então ela não estava junto naquele ambiente. Dentro da sala, ela entendia o comando da professora. Se a professora falava assim: olha, vai lá na direção e pede para o Fernando uma caneta, ela ia muito timidamente e falava só às vezes a gente não conseguia nem entender direito, né? Porque lembra que a gente está falando de um atraso de linguagem. Mas ela falava, ela caneta, professora caneta. Ou seja, é uma criança que entendeu o comando, que está brincando com funcionalidade, o equilíbrio, o motor está tudo tranquilo, mas ela está com atraso de linguagem. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai orientar, chamar essa família também respeitosamente, mostrando para ela qual é a média de vocabulário que uma criança, por exemplo, com 4 anos tem, e dizer, olha, é interessante procurar um fono, para que essa criança possa, né, estar desenvolvendo melhor a linguagem. E eu já tive casos assim, que era de fato um atraso de linguagem, que a fono resolveu a situação junto, ela trouxe algumas propostas para a escola, a gente sempre atendeu, as multidisciplinares, né? As fonos, a TO, sempre tiveram portas abertas conosco lá na nossa EMEI, que é a EMEI Renascença. E aí a gente atendia, fazia uma parceria, aplicava as meninas do AE também, né? Que a gente sempre falava, olha, eu tô com uma criança aqui, mas eu observei, é uma questão pontual de linguagem. Esse atraso de linguagem, ele está acontecendo muito para o excesso de tela. A gente não pode deixar de falar que as crianças estão ficando muito tempo na tela, estão ficando precocemente na tela, e isso acaba deixando ela conversa com quem? Com ninguém. Então, ela brinca pouco, vai aprender a falar pouco, porque ela passa muito tempo ali na tela. Então, a gente observa todas essas questões. Este é um fato que é um aluno que a gente teve somente um atraso de linguagem. Mas eu também tive uma outra aluna que ela não tinha atraso de linguagem, que ela ficava junto, mascarava perfeitamente. Mas era uma criança que sempre tampava os ouvidos no parquinho. Quando tinha uma festa na escola, a criança ficava extremamente tensa, chorosa, não queria participar de jeito algum, não participava dos ensaios porque não aguentava o barulho, o excesso do barulho. Quando a professora fazia uma roda de música, é, não entendi o comando ali que era para fazer com o instrumento musical naquele momento. E aí chamei de novo, né, equipe, e até para a equipe era complicado, porque essa criança estava mascarando muito bem. E a equipe, não, essa criança não tem nada, essa criança é muito mimada, essa criança é cheia de vontade. Eu falei, gente, eu vou ter que conversar com essa mãe de uma forma bem respeitosa, porque é um caso muito peculiar. E aí conversei
com essa mãe várias vezes, não foi uma, não foi duas, mas foi uma mãe muito parceira. E aí, por fim, quando foi crescendo ali essa liberdade, eu falei: olha, vamos marcar o médico, que tal você pedir uma avaliação, vou te dar um relatório, o que que a escola está observando, o que está acontecendo na escola. E aí, para frigir dos ovos, essa criança estava no espectro autista nível 1 de suporte. Então, assim, a gente não pode, não é nada, é muito mimada, não é isso. A gente tem que ter esse olhar afetuoso pela criança. E aí já sabia que essa criança estava ali com umas dificuldades no marco de desenvolvimento importante, que não era uma questão, tinha várias questões ali. Não era uma sensibilidade só auditiva. Na hora de brincar, só brincava com duas coleguinhas. Se essas coleguinhas não fossem para aula, não brincavam. Ficava sentado do lado do professor. Criança de 4, 5 anos não fica sentado do lado do professor, não, gente. Elas se sentem penalizadas. Elas querem brincar, brincar, brincar. A linguagem do amor da criança é o brincar. E aí, como que ela vai ficar quieta lá e falar, não, ela não quer? Como assim ela não quer? Ou ela tá doente naquele dia, que, né? Nós sabemos, as crianças aparecem. Tem alguma coisa ali que precisa ser olhado mais criteriosamente, e aí passou de nós, pedagogos, que a gente vai falar, olha, nesses marcos de desenvolvimento está tendo isso, isso e isso. Deixa tudo no relatório, encaminha para o médico. É o médico que vai falar, opa, a escola observou isso, 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 em qual momento? No social. E no social com os pares, né? Porque no social com o adulto é muito diferente, não é a mesma coisa. Ela não tem que brincar de igual com o adulto, porque mesmo que a gente se proponha a brincar com as crianças, que é muito válido, a nossa brincadeira é conduzida, ela não é natural, porque nós somos adultos e a gente não consegue mais brincar natural. Então, nós conduzimos a criança, mas as crianças com os pares de idade dela não tem nada planejado. Está acontecendo ali bem naturalmente. E é neste momento em que a gente tem que estar ali olhando, observando para ver, opa, isso aqui nos chama atenção nesse brincar. Eu falo que o brincar é um laboratório das crianças. Se a gente tiver a nossa atenção voltada para isso na educação infantil, a gente vai perceber muitas coisas, avanços, atrasos, crianças, porque a gente tem crianças que também são avançadas. Tem crianças que nessa faixa etária, por exemplo, ela está lendo. Já tive casos de criança com 4 ou 5 anos que estava lendo fluente. Então, peraí, olha, parabéns, está lendo fluente. Não, vamos chamar essa família. Peraí, essa criança também vai precisar de um suporte. Porque tá ótimo, gente, ler, é ótimo, mas ela é uma criança que ela, para além daquilo que é esperado, está fazendo um monte de coisas. Então, ela vai precisar de um suporte para ela se autoconhecer. É autoconhecimento. E é interessante, muito se fala do déficit de aprendizagem e pouco se fala das altas habilidades, né, Fernando? Que é isso que também cabe ao educador infantil identificar se nós temos lacunas ou se nós temos desempenhos além daquilo que a gente chama de média ou mediana, né? Exatamente. É. E quando o professor, docente, e aí eu aproveito para parabenizar todas vocês que estão nos assistindo agora e assistirão depois, porque hoje é dia da pedagoga, do pedagogo, né? Exato. Então, É. parabenizo vocês, você em particular e todos que estão nos assistindo. É, como é que você... esse nome é um pouco polêmico no Brasil atualmente. O nome dele é Paulo Freire, né? Ele estabeleceu alguns princípios que, muito embora no Brasil alguém possa questionar, no mundo inteiro ele é visto como uma grande bibliografia e uma liderança educacional mundial. Assim como Edgar Morin, como tantos outros que escrevem, né, e escreveram. Mas a pedagogia do oprimido na educação infantil e na inclusão, ela ajuda? Com toda certeza. Então, aí vamos lá. Eu sou adepta de Paulo Freire, porque eu sou adepta de que toda educação é política, nós sabemos disso. E quem são sempre os menos favorecidos? Sempre aqueles que estão à margem, ou seja, aqueles que estão marginalizados na pobreza por N motivos, né? Seja por raça, etnia,
com classe social. Então, a pedagogia de Paulo Freire, ela vem principalmente para essa massa. Então, não tem como eu dissociar isso das minhas práticas, uma vez que eu sou adapta que a educação ela é algo transformador em que todos devem ter direitos. E aí, Paulo Freire ele fala um pouquinho dessa inclusão de forma bem forte. Quando ele fala isso, a pedagogia do oprimido, ele traz todas essas pessoas que estão marginalizadas, isso entra em inclusão. As pessoas de inclusão, elas ficam à margem da sociedade todo o tempo. Todo o tempo elas são questionadas. Elas são questionadas, se elas deixam de fazer, elas são questionadas, não faz isso por conta disso. Eles não enxergam a pessoa de inclusão como uma pessoa que tem uma personalidade. Eles enxergam só o diagnóstico. Então, o tempo todo ela vai ser, ou por qualquer outras situações, né? Elas vão ser sempre ali marginalizadas por aquele grupo social ou por aquele diagnóstico que ela recebeu e não pelo caráter, por o conhecimento cognitivo que ela tem. Paulo Freire nos diz que nós devemos nos contrapor a isso. Então, olhando para a criança da inclusão, respeitando, ouvindo, principalmente se a gente pensa nas crianças no espectro autista, as pessoas falam assim, ela tem autismo, eu já ouvi. Ela tem autismo, ela nem fala. Eu falei, gente, eu conheço um rapaz que não fala e que leu. E aí, me explica. A gente não consegue explicar e mensurar o espectro autismo, porque é um espectro, é muito grande. Então, as crianças, se a gente tivesse o olhar de Paulo Freire, nessa pedagogia do diálogo, ouvir essa criança, ouvir essa família, traçar estratégias para ambos, para acolher a família, né? Porque eu também escuto assim, a família deve estar doida para ficar livre. Que doido, gente, para ficar livre? A família ama o filho dela. É. Se ela não amasse o filho dela, não estaria ali, pode ter certeza. Assim como tem várias mães que deixam seus filhos no orfanato. Se a mãe ela está ali, muitas das vezes costumam ficar só. Quando a inclusão é pesada demais, elas costumam ser abandonadas sozinhas pelos parceiros. As famílias acabam por não entender, criticando. Então, são pessoas muito só. Se ela não contar conosco, o que a escola é? A escola está formando uma geração para o futuro, mais humana. Se ela não contar conosco, não contar com essa educação, ela vai contar com quem? Né? Então, eu sim, sou adepta à pedagogia de Paulo Freire, em que ele propõe essa educação do diálogo, em que a pessoa é o sujeito do próprio conhecimento e o professor é o mediador para todos nós, e principalmente aqueles que são marginalizados. Eu sou uma criança, fui uma criança, não sou mais, oriunda de uma comunidade que a gente chamava de favela. Estudei em escola pública e de periferia, né? Não sei se vocês conhecem ali, se você conhece, eu sou do bairro São Paulo, ali Sim. perto. E eu morei no que eles chamavam da favela do Vietnã. Então, se eu não tivesse tido bons professores, eu tive bons professores. Mas eu também era uma aluna tranquila. Eu não dava problema de comportamento, eu gostava de estudar, e o professor gosta desses tipos de aluno, digamos assim. Mas às vezes aquele aluno está chamando atenção ou está dando um problema porque ele está precisando de atenção. E muitas vezes nós podemos fazer isso. Está nas nossas mãos enquanto educadores. Ô, ô, Principalmente na educação infantil, né? isso, Fernanda, aqui em Belo Horizonte, nós estamos começando a ter notícias boas, né? Eu queria saber o seu ponto de vista, porque numa escola pública, nós temos desafio para colocar a pedagogia do Freire, do Paulo Freire em prática. Mas eu estou vendo que chegaram assistentes sociais, que ainda precisa ser definida a função deles, né? Assim, mais com diretriz mesmo de função, descritivo, né? Psicólogos, e agora, hoje uma creche, duas creches, me comunicaram que elas estão procurando profissionais com pós-graduação em AEE para poder acompanhar a instituição. Aí eu fiquei, do ponto de vista de educador, de alguém que quer educar as dores, né? Somos nós, né? Mas também de vencedor, que é vencer as dores.
muito satisfeito que o olhar público está mudando. Mas quais são os desafios para colocar o Freire em prática na escola pública, que é a nossa escola, né? Porque as particulares, elas até selecionam um pouco, com todo respeito aos grandes sistemas de ensino que estão uberizando a educação, mas assim, é, na escola pública chegam todos, e todos merecem ser respeitados nas suas hipóteses, no seu trabalho, na sua vida. Qual é o desafio para colocar o Freire em prática numa escola pública? Você falou um ponto crucial. E, na verdade, o maior desafio que nós enfrentamos na escola pública, e eu acho que isso é até mais nos ensinos fundamentais, aí no médio, né? Que eu sou professora de português, então eu sei como que é isso, é a pressão por resultados imediatos. Isso não muda na educação infantil, porque enquanto gestora, nós também éramos cobrados por resultados imediatos. E não é essa a pedagogia que Paulo Freire ele traz para gente. Que ele traz para gente uma pedagogia construída, baseada na escuta, na criança, no aluno como sujeito, né, na sensibilidade, né? Lembra lá que eu falei daquela aluna, na sensibilidade daquela aluna. Né? Tive também uma família em que a mãe chegou para mim, para você ter ideia, nós éramos a 10ª escola que ela visitava para matricular o filho. Ela foi entre escolas públicas e privadas, só que ela já chegou dizendo: olha, o meu filho está sendo encaminhado pela neuro por um possível diagnóstico. Então, as escolas não estavam preparadas. E mais, pensando nessa pressão desse resultado, muitas escolas não querem esse desafio. E aí, eu acho que essa é a maior dificuldade, né? São esses resultados. Então, para essa família, eu abracei essa mãe, porque ela já chegou, pensa, 10ª escola. Ela já chegou pra gente chorando. Eu não a conhecia, mas eu te garanto, eu senti a dor dela. Eu chorei com ela e falei: olha, eu te prometo uma coisa. Uma coisa eu te prometo com a minha ética. Seu filho aqui dentro vai ser tratado como eu trataria o meu filho. Pode deixar que eu mesmo faço questão de acompanhá-lo. E assim, não foi preciso. Eu, para ser sincero, acho que essa criança nem caminhou para um possível diagnóstico. Acho que ela não fechou o diagnóstico. Mas essa criança se transformou numa outra criança. Chegou tão tímido, tão quietinho, falava a fala restrita, vocabulário pobre, se transformou nessa sensibilidade de acolher uma família. E deixa eu te falar, esta mãe era uma das minhas maiores parceiras enquanto eu fui gestora. Era uma mãe que a gente podia participar, uma mãe que sempre pensava em algo para a equipe, para o professor, sabe? Trazendo o professor também para. Como a gente está falando, o professor não é valorizado, vive sob pressão, salários baixos. Então, essa mãe fazia questão de deixar o professor em evidência, de trazer o professor, a importância desse professor na sala de aula, na construção do filho dela. Era uma família com condições de pagar uma escola e uma família que sempre me falou: olha, de todas que eu caminhei, eu nunca tive esse acolhimento. Isso, para mim, é a pedagogia de Paulo Freire. A escola era para todos, seja rico, seja pobre. A nossa obrigação é acolher. E é interessante, né, Fernanda? Muitas vezes a gente fala assim, a escola tem que ser laica, e eu concordo, mas não impede que ela seja humanizadora, Exato. né? Que são princípios da cultura de todas as religiões, mas assim, no Brasil a maioria é cristã. É, e Cristo, ao andar pelo caminho, ele viu alguém caído e ele viu. Eu costumo separar isso em algumas palestras. Eu estou escrevendo um livro novo que chama As Metodologias Ativas de Jesus de Nazaré. Eu resolvi escrever, juntar educação e Jesus. Esse personagem que eu gosto muito, né? Mais do que um personagem, esse senhor. Então, lá, ele viu uma pessoa caída, ele viu, né? Ver, ele comover, ele moveu, pagou a conta, né?
e promoveu aquela pessoa. Eu acredito que esses verbos servem para a escola pública. Olha, ver a criança, Exato. escutar a criança, comover, né? E você diz que ao acolher essa dor dessa mãe, sendo acolhedora, você viu aquela mãe que procurou 10 escolas, né? E aí depois você se moveu, quer dizer, não é fácil, a criança tem alguma peculiaridade, a gente tem que, é neurodivergente, a gente tem que cuidar, né? E cuidador, né? A gente cuida de todo mundo, mas quem está cuidando de nós, né? Dos gestores, dos professores, dos educadores, né? E aí promover essas pessoas, né? E você trabalhou muito isso, é, sobretudo com cuidados e adaptações para o processo de alfabetização dessas crianças com autismo. Você pode contar para nós como é que foi essa jornada? Porque não é nada fácil, né, Fernando? Uma coisa é a gente defender, outra coisa é viver todo dia essa realidade. Exatamente. Então, eu costumo falar, e eu falava sempre com as meninas, né, com a equipe, que a criança autista, ela é única, assim como todas as demais crianças, né? Ela pode ser ter essa questão, ser neurodivergente, mas o espectro é muito amplo e ela vai ter as propriedades dela mesmo, né? As particularidades dessa criança. Então, a primeira coisa, a gente tem que conhecer essa criança, porque muitas crianças do espectro, elas conhecem as letras do alfabeto em português, em inglês, em alemão, elas têm uma habilidade extraordinária. Então, algumas crianças, sim, outras crianças, não. Então, não existe um material único, pronto e acabado para se trabalhar o autismo, assim como as demais crianças. Então, eu preciso conhecer essa criança, eu preciso saber se essa criança ela precisa de mais apoio visual. Eu preciso saber se essa criança precisa de uma rotina muito bem estruturada, então eu não vou deixar de fazer essa rotina diariamente com a minha turma. Eu preciso saber se ela precisa de agenda visual, né? Eu preciso dar retorno para a família, porque pensa, se essa criança precisa de uma rotina estruturada, se é uma criança que tem uma linguagem é, que não atende ao vocábulo da idade, ela não consegue dizer para a família como foi o dia dela na escola. Então, uma agenda visual é importante porque eu estimulo a linguagem dessa criança e, ao mesmo tempo, eu estou mantendo a família também informada, jogos de associação, como a gente faz para todas as crianças. Então, jogos, e aí eu vou analisar primeiro quais são o campo de interesse dessas crianças. Tem crianças que são apaixonadas pelo universo, pelos dinossauros, que muitas crianças no espectro são. Então, eu vou voltar o meu material para aquele campo de interesse dele. Porque aí eu consigo fazer uma alfabetização mais humanizada, conforme Paulo Freire defende. Nossa, é desafiante, necessita de muita formação continuada, né? E eu tenho que ler um tanto de coisas que escreveram para você aqui, tá? Então, Vai aguarde. Olha lá. só, parece que é a sogra. Parabéns, Fernanda, minha nora muito dedicada e competente, sempre levando sabedoria à profissão a que escolheu, É, né? sogrinho. O magistério, ele é um sacrifício. Alguém fala assim, nossa, sacrifício. É porque a palavra sacrifício, ela é linda, a origem dela. É um sagrado ofício, né? E muitos Exatamente. colegas nossos estão adoecidos, né, Sim, Fernanda? Adoecidos. E muito. temos que cuidar dos cuidadores, né? É o meu movimento em Belo Horizonte, no Brasil, ele defende isso, é cuidar de quem cuida e educa, né? Aí tá Exato. aqui o Wesleyana dizendo: Grande Fernanda, tenho muito orgulho, te amo. Ó, até declaração de amor. É, a Michele, sou fã e admiro o profissionalismo, empatia e visão diferenciada em relação às crianças neurodivergentes. Parabéns, Fernanda. Camila Beijão. Salgado, olhar diferenciado, você é sensacional. Amanda, você é uma referência em educação infantil. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento. Tá vendo, Fernanda? A gente precisa também desse abastecimento, né? Exato. E Sim. você está a quilômetros de distância de nós, né? Exato. Parabéns a todos os pedagogos que se dedicam a mudar a vida e doar o seu tempo
com tanto amor. E é isso mesmo que acontece no chão da escola, né? Nossa, falou um ponto importantíssimo, Paulo, obrigado. Temos muitos desafios ainda perante a esses profissionais na educação. Desafios de formação, né? Tomara que todas as escolas tenham profissionais de AE. Só temos a ganhar com isso. Porque realmente as salas multissensoriais, né, que a gente vai falar, é, o trabalho mais aproximado da criança e da família pode criar algo bom, né, no horizonte da escola. A Érica está falando, a amiga linda do meu coração, a Camila está dizendo, precisamos dar segurança para essas famílias, estar prontos para receber todas as crianças. Porque o público não tem jeito. O público é isso, é de todo mundo, não é? Exato. Parabéns por mostrar a realidade da escola pública. A Aline está dizendo isso. Que todos os pedagogos tenham a mesma sensibilidade e sabedoria para crianças e adolescentes. Aí nós temos várias palmas, corações estão subindo aqui enormemente. Né? Muitos colegas estão com esgotamento mental, está dizendo aqui os profissionais, né? É desafiador mesmo, né? E aí a gente volta para a questão aqui, que eu estou chamando de questão 8, né? Como é que é o letramento e a brincadeira para as crianças que estão no processo de inclusão, seja ela com laudo ou sem laudo? Porque também tem isso, né? O laudo pode virar um rótulo, né? E sem laudo também pode virar um rótulo, né? Como é que se dá o letramento e a brincadeira? Como é que elas podem caminhar juntas? E o que tem funcionado, assim, na sua visão, Fernando, você que ficou 8 anos frente à gestão, muitos anos como professora, pública e privada, então tem uma visão mais ampla dessa realidade. Então, eu falo sempre, né, com as colegas, é que o brincar, ele é uma linguagem da infância, independente se eu tenho um laudo diagnóstico ou não. O brincar é a linguagem da infância, principalmente para as crianças neurodivergentes. Elas querem brincar e através do brincar a gente já sabe que o brincar ele é o aprendizado das crianças. Então, se essa criança ela apresenta algum diagnóstico, eu vou traçar essas estratégias de alfabetização dentro do brincar, como eu faço para todas as demais. Eu vou criar sentido numa brincadeira, isso não diferencia se ela é autista ou se ela não é autista. Se ela é de inclusão ou se ela não é de inclusão. Se eu estou pensando em uma criança com síndrome de Down ou não, ela quer brincar. Né? Então, o brincar é uma linguagem universal das crianças. E isso não foge no tangente da alfabetização. Então, eu vou pensar, eu vou planejar ali as minhas aulas focado no brincar. E aí, dissociar essa pressão toda de resultados faria com que os nossos professores não tivessem tão cansados e adoecidos. Né? Eu também vi muitos professores adoecidos, as escolas muito sucateadas, e, e isso dificulta colocar em prática toda a pedagogia de Paulo Freire que a gente acredita. Aí, os professores eles trabalham 2 horários, um sai de uma da zona norte para a zona sul e vai pegar trânsito, não faz horário de almoço e aí ele vai para norte de manhã, trabalha na sul à tarde e ele mora no oeste. É, é, é complicado e o trânsito, né, não ajuda. Então a gente tem que pensar sobre tudo isso. Mas eu acho que, além do cuidar do professor, é o professor ter a ciência no que nós optamos em fazer. Nós optamos em formar cidadãos para o futuro. E a base dessa formação, ela está em nossas mãos. Nós temos uma proporção enorme de famílias também adoecidas. Então, Sim, se nós podemos transformar o futuro do nosso país, é com aquilo que a gente vai pôr em prática na sala de aula. Porque nós estamos formando valores ali. Né? Eu posso te fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que você vai se lembrar das suas práticas enquanto aluno. Porque isso marca a nossa vida. Então, nós, professores, marcamos a vida do nosso aluno, seja significativo, seja positivo ou negativo, mas nós vamos marcar.
Então, é importante pensar no aluno como sujeito, brincar com a linguagem da infância, estruturar esse brincar. O brincar não é dar um brinquedo, né? Dar um brinquedo, muitas famílias vão dar. Esses meninos têm um monte de brinquedos que a gente nem viu. Na educação infantil, é fabricar o brinquedo com os meninos. É aquela brincar que eu e você brincamos. Que nós brincávamos de rouba-bandeira, que eu tive o prazer de ensinar os meninos na escola. Que Muito nós legal. brincávamos de Rio Jequi. São brincadeiras que nos marcaram a geração, em que nós podemos passar isso. Queimada. Os meninos estão grandes, eles sabem brincar, brincaram disso na pandemia, que nós ficamos todos enclausurados, o meu prédio inteiro aprendeu a brincar. Porque aí a professora foi dar aula pro prédio, assim, né? Nas brincadeiras, tirava as crianças de dentro do apartamento e descíamos pra gente brincar. Ensinei todas as brincadeiras folclóricas para esses meninos. Isso é um laboratório de brincar que ele é pensado, é um brincar que eu estou voltado para a minha criança. Isso difere se ela tem diagnóstico ou não. As crianças com diagnóstico, o brincar vai ser um facilitador. E muitos brincam solitariamente, outros brincam em pares ou em grupos, né? Depende, Exatamente. depende da situação que ele vive na sua família. E aí chega o papel da família, né? É, a família nesse processo, eu acredito que agora as escolas estão criando mais conexão com as famílias, né? Agora, por exemplo, a gente está no mês de maio, né? Tem a festa das famílias nas escolas. Eu tenho acompanhado muito mais as públicas do que as privadas, é, e vendo que estão levando lá lúdico, né? Assim, cantores, contação de histórias, uma série de recursos para fazer com que a família se envolva nessa narrativa da escola, Exato. né? Agora, como que a gente pode orientar os pais para não rotular, não discriminar e não se sentir inferior quando estão diante de uma realidade de neurodivergência, de inclusão, de educação especial? Então, aí você já falou tudo, né? A família, ela precisa ser aliada da escola. Nesse momento, a escola, ela vai informar mesmo a família de que aquela criança recebeu, se ela receber um diagnóstico, né? Se ela chegar nisso, ou se for só uma conversa inicial, porque a conversa inicial também ela é muito complicada. Então a escola vai informar que está tudo bem, que a gente está ali junto deles, que nós não estamos ali nunca para colocar a responsabilidade sobre eles, porque já existe essa cobrança social. As crianças autistas, não sei se você já ouviu falar assim, ah, elas são filhas de mãe de geladeira. É uma expressão de que a mãe não dava amor para a criança, que a mãe não tinha empatia, a criança se desenvolveu no espectro autista. Você não se desenvolve, você nasce autista. Criança, ah, mas meu filho não tinha. Ele não tinha, porque por nós não conhecíamos os marcos de desenvolvimento, porque uma criança precocemente já dá para avaliar se ela apresenta atrasos significativos. E se ela apresentar ainda nos primeiros 12 meses de vida, que é muito importante, existe intervenção precoce que pode mudar a vida desta criança. A gente está falando ali, por isso que essa importância da educação infantil, porque você transforma uma vida quando você vai entrar corretamente com essa intervenção e no tempo certo. Então, é por isso que é tão importante, né? Não é assim, ah, agora todo mundo nasce autista, que é outra fala capacitista. Saiu Infelizmente. Exato. Saiu recentemente mesmo, agora em abril, é, que agora já estão nascendo uma criança autista, né, já está sendo contabilizada uma criança autista para cada 31 crianças. O número é gigante e sem contar que o diagnóstico de autismo ele é o mais negligenciado na infância. Ou seja, é 1 para 31. Não sou eu que estou falando, né? Ele saiu recentemente, eu até anotei para eu poder falar aqui, para não falar assim, ah, né? Não é Saiu no senso comum, né, Fernanda? É Não, ciência. é ciência, exatamente.
Saiu esses dados agora, recentemente, no dia mais corretamente, no dia 15/4 deste ano, e saiu publicado no CDC, que é uma rede de formação, de estudo, que monitora, a palavra é essa, o autismo. Ou seja, não são filhos de mãe geladeira, não é todo mundo autista, tá, gente? Não é todo mundo que é autista. E você ter uma característica, né? Eu tive que, minha filha, ela brinca assim, Fernanda, e quando ela tá brincando com os sapatinhos da Polly, ela coloca tudo separadinho, por cor, por tamanho, as roupinhas. Tá. Se ela brinca com funcionalidade, tá brincando. Ela entende, faz de conta, né? Ela consegue criar brinquedos, simbolizar com objetos que não são. Ela consegue pegar uma caneta e fingir que é um cavalo, pocotó, pocotó, que criança faz isso? Tá. Então ela tá com o imaginário dela desenvolvendo tranquilamente. Na hora das brincadeiras, ela tá brincando com os pares? Também está. Então, ok. Então, ela está com a linguagem funcional, mantendo esse diálogo, rendendo o assunto? Não. Então, uma característica não atende aos critérios DSM-5. Então, essa criança tem uma característica, mas isso não dá a ela um diagnóstico. Porque aí também as pessoas começam a falar, mas meu filho não faz isso, mas meu filho não faz aquilo. Calma. Para se fechar um diagnóstico, tem os critérios atendidos, né? Critérios para ser atendido. Ou a pessoa precisa ter uma característica muito gritante. Ela fica totalmente isolada, ela não conversa com ninguém, ela não socializa hora nenhuma. E aí começa a trazer prejuízo social para ela. Essa criança nos acende. É uma questão, mas é uma questão que está trazendo prejuízo para ela. Prejuízo, principalmente esses prejuízos costumam ser na comunicação, nessa linguagem funcional, e socioemocional. Então vamos investigar. Então, é importante a gente estar com este olhar nesta formação para o professor, para a família, principalmente, né? Nesse momento, a família ela vai precisar do nosso apoio, dizer para ela tá tudo bem. As crianças no espectro autista, elas desenvolvem. Elas não estão fadadas a ter uma vida em que elas não vão poder contribuir significativamente para a sociedade. Elas desenvolvem e elas sim vão contribuir. E o mais importante, elas precisam ser adultos felizes. Nossa, Fernando, que bacana isso. Eu vou compartilhar aqui com 3 pessoas que eu acho que você conhece bem. O Matheus Almeida, advogado, está dizendo assim: olha, Fernanda é uma profissional fora da curva, com talento inenarrável. Olha isso, que chique, hein? Ei, Né? meu Deus, Estados Unidos tá Né? bom. É, a Mariana Almeida está dizendo assim: meu maior exemplo, minha mãe. Quando a gente fala isso, a missão de incluir já aconteceu, né? A Thaís Carol está dizendo: você vai longe. Não, ela não vai, não, ela já está longe da gente, né? Daqui a pouco ela some, se ela for para os Estados Unidos. Fernanda, qual que é a mensagem que você deixa, ó, mineiro, né? Que você deixa para os educadores que trabalham na educação infantil, que enfrentam esses desafios, mas que estão seguindo firme para uma escola pública, sobretudo pública inclusiva, né? As outras terão de ser mesmo por força da lei, mas a pública é realidade. Da A maioria. gente a gente está vendo quanto que o pessoal está passando aperto, mas também está se desdobrando, se reinventando, se refazendo. Verdade. Então, o que eu diria para minhas colegas, sabendo muito bem como é esse chão, né? É um chão que eu pisei, que eu piso. É, vocês não estão sozinhos, né? Eles nunca estarão sozinhos. A caminhada é difícil, mas cada criança acolhida com respeito, cada brincadeira pensada de aprendizado, cada família que ela puder celebrar essa vitória já seria de grande valia para o nosso trabalho. Então, continue acreditando na educação, na potência da infância, na potência da educação infantil, no poder transformador da educação como algo público que Paulo Freire defende, que dialoga para as classes menos
favorecidas e que a educação a gente sente no coração, não tem como dissociar a educação infantil da afetividade. Precisa haver mudanças, as mudanças vão ser aos poucos e que elas permaneçam firmes, se sintam amadas e abraçadas